Antes de mergulhar, um pedido suave. Se esta viagem te acalma, se o som do oceano toca algo dentro de você, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você me acompanha em cada nova imersão pelo desconhecido. Agora, respira fundo e vem comigo. Imagine o som suave das ondas quebrando na areia, o ar salgado tocando o rosto e a linha do horizonte se estendendo até onde a vista não alcança. Você dá um passo e mergulha. A água abraça o corpo. A luz do sol se parte em 1000 fragmentos dourados e o mundo lá de cima começa a desaparecer. O oceano cobre mais de 70% do planeta, mas mais de 80% dele ainda é puro mistério. É o maior universo vivo da Terra, um lugar onde a vida começou. Há bilhões de anos, as primeiras formas de existência nasceram aqui. Cada gota de água carrega a memória desse início, a lembrança de quando o mundo respirou pela primeira vez. Logo ali, um peixe-palhaço se esconde entre os tentáculos de uma anêmona. Ele é imune ao veneno dela. Os dois vivem em harmonia, como antigos amigos que aprenderam a confiar. Um pouco mais adiante, um polvo muda de cor e de forma. Ele se transforma em areia, em pedra, em sombra. É um artista do invisível. E quando está em perigo, ele imita outras criaturas, serpentes, peixes, monstros, e desaparece. Golfinhos nadam próximos, deslizando entre as ondas com inteligência e graça. Eles dormem com metade do cérebro acordada, mantendo um olho aberto, atentos ao mundo. São guardiões do equilíbrio entre o sonho e a vigília. As tartarugas marinhas viajam por oceanos inteiros e, mesmo assim, sempre voltam à praia onde nasceram. Guiadas por uma bússola invisível, gravada dentro delas desde o primeiro sopro de vida. O cavalo marinho, delicado e tímido, carrega um segredo. É o macho quem dá a luz. Ele abriga os filhotes numa pequena bolsa e os solta no momento certo, como quem entrega estrelas ao mar. No fundo raso, águas vivas dançam. Elas são mais antigas que os dinossauros. Não têm cérebro, nem coração, nem ossos. Apenas um corpo translúcido que pulsa em silêncio há mais de 500 milhões de anos. Algumas brilham. São feitas de luz líquida, bioluminescentes. Cada movimento deixa um rastro suave, como uma constelação submersa. Um cardume passa. Centenas de pequenos peixes prateados se movem como se fossem um só corpo. Eles giram, dobram e ondulam juntos, como pensamentos que dançam no mesmo ritmo. Essa sincronia é defesa, é arte, é sobrevivência. O atum passa veloz, cortando o azul com a força de um raio líquido. Pode nadar a quase 75 km por hora, um verdadeiro corredor das águas. E então, uma sombra elegante se aproxima. Uma raia-manta, ela parece voar sob o mar. Suas asas líquidas deslizam com leveza de anjo. Pequenos peixes nadam junto a ela, limpando seu corpo. É uma amizade silenciosa, antiga como o tempo. Mais abaixo, a luz começa a se dissolver em tons de cobalto e safira. O azul ganha profundidade. A água fica fria, densa, misteriosa. As algas marinhas balançam suavemente, produzindo oxigênio. Metade do ar que você respira vem delas. Mesmo agora, enquanto ouve, você inspira o oceano. Os recifes de coral se erguem diante de você. Florestas coloridas feitas de vida. Cada recife abriga milhares de espécies, um universo inteiro pulsando em equilíbrio. E é curioso pensar, o coral, que parece planta, é um animal. Constrói sua casa em pedra viva, centímetro por centímetro, durante séculos. Em uma esquina do Recife, há uma pequena estação de limpeza. Peixes limpadores trabalham sem pressa, retirando parasitas de criaturas muito maiores. E elas esperam pacientemente o serviço terminar. Mais ao lado, um camarão minúsculo estala suas garras. O som é tão alto que poderia atordoar uma presa. É um trovão microscópico, um lembrete de que até o menor ser pode ter poder imenso. Em uma poça do mangue, um peixe estranho se move fora d'água. Ele usa as nadadeiras como pernas, respira o ar úmido e continua sua jornada. É uma ponte entre dois mundos. No fundo, uma estrela do mar rasteja devagar. Ela não tem sangue, bombeia água pelo próprio corpo. E se perder um braço, cresce outro. Algumas até renascem inteiras de um único fragmento. Entre os corais, um peixe-leão se exibe. Majestoso, com espinhos como coroas. Belo e perigoso.
Seu veneno pode ser mortal, mas sua dança é hipnotizante. E então o baiacu aparece. Assustado, ele se infla como um balão e flutua lentamente. Algumas espécies carregam toxinas tão fortes que podem matar com uma gota. Mas ele parece apenas um pequeno balão curioso, cheio de vida e defesa. Perto do fim do Recife, algo brilha em meio à areia. É o peixe mandarim. Pequeno, colorido, como se tivesse sido pintado à mão. Cada tom, um capricho da natureza. Cada movimento, um traço de arte viva. Você chega à borda do Recife. Atrás dele, o abismo começa. O azul se torna mais escuro, mais profundo, mais silencioso. A respiração fica lenta. O corpo flutua leve. E o narrador sussurra. Até aqui, conhecemos o jardim do oceano, onde a luz toca e a vida floresce. Mas no próximo mergulho, vamos descer ao coração do azul. À medida que descemos, a luz vai ficando mais fraca. O azul se transforma em um tom mais escuro e a temperatura cai. Mesmo aqui, onde o sol quase não alcança, a vida continua. As tartarugas marinhas gigantes cruzam lentamente o caminho. Elas podem viver mais de 100 anos e atravessar oceanos inteiros sem se perder. São viajantes antigas que testemunham o mar mudar ao longo das eras. Os golfinhos nadam em grupo, brincando entre as bolhas. Eles se comunicam com sons, cliques e assobios que formam padrões complexos. Cada grupo tem uma espécie de dialeto próprio, o que mostra o quanto são inteligentes e sociais. Mais adiante, aparece o tubarão-baleia. Apesar do tamanho enorme, é um animal calmo e pacífico. Ele se alimenta apenas de plâncton e pequenos organismos que flutuam na água. Suas manchas brancas no corpo lembram um céu estrelado sob o mar. Próximos a ele, peixes menores nadam juntos, aproveitando a proteção do gigante. Muitos deles vivem praticamente toda a vida acompanhando o tubarão-baleia. Aqui, a luz natural desaparece aos poucos. Pequenas partículas luminosas flutuam criadas pelo plâncton. É a bioluminescência, a capacidade de alguns seres vivos de produzir luz. Entre essas luzes, uma lula gigante se move lentamente. Seus olhos são enormes, adaptados para enxergar mesmo na escuridão total. Ela pode alcançar mais de 13 metros de comprimento e raramente é vista viva. O tubarão-martelo surge à distância, patrulhando o fundo. Seu formato de cabeça dá um campo de visão muito mais amplo, e ele pode detectar impulsos elétricos de presas escondidas na areia. Mais longe, ouve-se o canto grave de uma baleia. Esses sons podem viajar centenas de quilômetros e servir como forma de comunicação entre indivíduos muito distantes. As baleias são conhecidas por criarem canções próprias, que mudam com o tempo, quase como uma tradição passada de geração em geração. Perto do fundo, o cavalo marinho folhado parece uma planta flutuando. Sua camuflagem é tão eficiente que é difícil distingui-lo das algas ao redor. As águas vivas continuam presentes mesmo aqui. São organismos antigos e resistentes que sobrevivem há milhões de anos. Elas se adaptam a quase todas as profundidades, mesmo onde a luz não chega. Peixes-lanterna nadam em pequenos grupos, iluminando o caminho com seus corpos. Eles produzem luz através de uma reação química natural, criando pontos de brilho no escuro. Um peixe curioso chamado tamboril aparece. Ele tem uma pequena luz presa à cabeça que usa para atrair presas. Quando um peixe curioso se aproxima, é engolido em um movimento rápido. Mais abaixo, há corais negros que crescem lentamente em profundidades extremas. Alguns têm milhares de anos de idade e formam estruturas que servem de abrigo para outras espécies. Um peixe de cabeça transparente, o Macropina microstoma, flutua próximo. Seus olhos ficam dentro de um crânio transparente e podem se mover dentro da cabeça, permitindo observar o que acontece acima. O polvo-dumbo aparece logo depois. Recebe esse nome por causa das nadadeiras arredondadas que lembram orelhas. É pequeno, calmo e costuma nadar lentamente, como se estivesse flutuando. Mais fundo, a escuridão se torna completa. Essa região é chamada de zona crepuscular, um lugar onde o dia e a noite praticamente não existem. Aqui, a maioria dos seres vivos depende da bioluminescência para se orientar. O tubarão-duende é um dos predadores mais antigos dessa região. Tem corpo rosado, dentes afiados e uma mandíbula que se projeta para frente quando ataca. É uma espécie rara,
considerada um fóssil vivo. Pequenos crustáceos flutuam, alimentando-se de partículas que descem das camadas superiores. Eles fazem parte de um ciclo essencial para o equilíbrio do oceano. Uma enguia serpente se move entre as rochas com o corpo fino e comprido. Ela caça no escuro usando o olfato e a sensibilidade para detectar movimentos na água. Entre as fendas, caranguejos lanterna brilham em verde e azul, espalhando pequenos pontos de luz. São animais minúsculos, mas cheios de beleza. Um pouco mais adiante, a lula vampira se esconde no escuro. Apesar do nome, ela não é perigosa. Tem o corpo avermelhado e se alimenta de restos orgânicos que descem das águas acima. É uma das criaturas mais adaptadas à falta de luz. Em silêncio, o oceano parece adormecido. Mas, na verdade, é aqui que ele guarda alguns de seus maiores mistérios. Cada ser, cada brilho, é uma forma de vida que encontrou seu próprio jeito de existir em condições que pareceriam impossíveis. Mais fundo, começa o abismo. Um lugar onde quase nada do mundo de cima chega. Nem luz, nem calor, nem som. É o próximo passo da viagem. A partir daqui, o mar se transforma completamente. A pressão é imensa e a temperatura chega perto do congelamento. A luz do sol não existe mais. É o abismo, o ponto mais profundo e misterioso do oceano. Mesmo nesse ambiente extremo, a vida continua. Muitos animais daqui nunca foram vistos vivos por seres humanos, apenas filmados por câmeras especiais. Outros foram descobertos apenas recentemente, mostrando o quanto o oceano ainda guarda segredos. No fundo, aparecem pequenos peixes que emitem luz vermelha, algo raro no mar. A maioria das criaturas bioluminescentes brilha em azul ou verde, mas essas desenvolveram uma cor diferente para se comunicar ou confundir predadores. Entre as rochas vivem os pepinos do mar. Eles têm formas simples e se alimentam da matéria orgânica que se deposita no chão. Mesmo parecendo imóveis, eles mantêm o ciclo da vida funcionando nas profundezas. Perto deles, vivem as aranhas do mar. Elas não são verdadeiras aranhas, mas crustáceos com longas pernas que se movem lentamente sobre o fundo. Mais ao lado, uma enguia pelicano abre a boca enorme, muito maior que o corpo. Ela a usa para capturar qualquer coisa que encontre, aproveitando as raras oportunidades de alimento. Entre os seres mais curiosos dessa região está o peixe-ogro. Ele tem dentes enormes e corpo pequeno, o que o torna uma das criaturas mais estranhas já encontradas. Mesmo assim, é inofensivo para os humanos. Em locais ainda mais fundos, o peixe-caracol de Mariana vive sob uma pressão tão alta que qualquer outro animal morreria instantaneamente. Ele é pequeno e translúcido, e seu corpo é feito para suportar forças gigantescas. As estrelas do mar das profundezas são diferentes das que vivem perto da superfície. Têm cores pálidas e se movem lentamente sobre o chão frio e rochoso. Há também esponjas que vivem séculos. Algumas delas podem ultrapassar 2.000 anos de idade, crescendo poucos milímetros por ano. Os corais frios, encontrados até 1.000 metros de profundidade, não precisam de luz para sobreviver. Eles capturam o que desce das camadas superiores e formam grandes colônias nas rochas. O anfípode gigante é outro habitante incomum. Parece um camarão enorme e vive alimentando-se dos restos de animais mortos que caem do alto, o que os cientistas chamam de neve marinha. Essa neve marinha é essencial para o equilíbrio do oceano. São partículas minúsculas de matéria orgânica que caem lentamente, alimentando os seres que vivem no fundo. Sem ela, não haveria vida nas zonas abissais. Em algumas partes do fundo do mar, há fontes hidrotermais, aberturas no solo que liberam água superaquecida e cheia de minerais. Parece impossível que algo viva ali, mas essas fontes sustentam ecossistemas inteiros. Perto dessas aberturas, bactérias especiais transformam os minerais em energia. Esse processo se chama quimiossíntese, uma forma de vida que não depende do sol. Ao redor delas vivem vermes tubulares gigantes, com corpos vermelhos e brancos. Eles não têm boca nem estômago, mas convivem com bactérias dentro do corpo que produzem o alimento. Há também caranguejos e camarões brancos, adaptados à escuridão total.
Eles vivem em meio às nuvens quentes de enxofre e vapor, num ambiente que parece de outro planeta. Mais adiante, algumas áreas do fundo do mar são planas e cobertas por sedimentos. Ali vivem peixes achatados, estrelas do mar e pequenos moluscos. Cada um sobrevive de forma lenta, economizando energia, porque a comida aqui é rara e preciosa. O polvo Dumbo aparece novamente, flutuando lentamente pelo abismo. Ele é uma das poucas criaturas que consegue viver tanto em águas médias quanto nas profundezas extremas. Em alguns locais, há fossas com mais de 11.000 metros de profundidade, como a Fossa das Marianas. É o ponto mais profundo conhecido da Terra. Lá embaixo, a pressão é 1000 vezes maior que na superfície. Mesmo assim, existem micro-organismos e peixes que resistem a tudo. Nessas regiões, qualquer ruído é absorvido pela água. O som humano não chega, e o silêncio é absoluto. Mesmo assim, há movimento, lento, constante, invisível. Os cientistas acreditam que o fundo do mar ainda guarda milhares de espécies desconhecidas. Talvez criaturas que nunca foram vistas, vivendo em completa escuridão desde o início dos tempos. O oceano profundo é um lembrete de que a vida pode existir nos lugares mais improváveis. Mesmo onde parece impossível, ela encontra um jeito. E, de alguma forma, tudo o que acontece lá embaixo mantém o equilíbrio da superfície. O clima, o oxigênio, as marés e até a vida humana, o abismo é o coração do planeta. Silencioso, invisível, mas vital. Mesmo nas partes mais frias e silenciosas do oceano, a vida ainda surpreende. Os cientistas descobriram que há organismos que conseguem viver dentro das rochas do fundo do mar, alimentando-se de minerais e sobrevivendo com pouquíssima energia. São seres microscópicos que desafiam tudo o que se sabia sobre os limites da vida. Em algumas áreas, há lagos de sal sob o oceano. Eles são formados por concentrações altíssimas de sal e enxofre, tão densos que criam uma superfície líquida dentro da própria água. Parece ficção, mas são reais e letais para quase todas as criaturas que se aproximam. Existem também vulcões submersos. Eles liberam lava e gases em silêncio, moldando lentamente o solo oceânico. Essas erupções, invisíveis para nós, formam novas ilhas e alteram o desenho do planeta. Alguns peixes desenvolveram corpos transparentes para se misturar completamente ao ambiente. Outros têm olhos voltados para cima, para captar o mínimo de luz que vem das camadas superiores. Em certas profundezas, as águas estão cheias de bactérias que produzem luz azulada. Quando o mar se agita, elas brilham, e o oceano inteiro parece acender. Um fenômeno conhecido como mar de estrelas. Há também o peixe-dragão, que pode produzir luz vermelha e infravermelha. Essa habilidade lhe permite ver presas que permanecem invisíveis para a maioria dos outros animais. Alguns tubarões das profundezas conseguem brilhar no escuro. O mais conhecido é o tubarão-lanterna, que emite uma luz verde-azulada pela barriga para se camuflar. Ele usa a bioluminescência como defesa e comunicação. Muitos animais do fundo têm metabolismo extremamente lento. Alguns peixes vivem décadas, talvez mais de 100 anos, crescendo muito devagar. Eles economizam cada gota de energia, adaptados à escassez. Entre as criaturas mais resistentes estão as holotúrias e os isópodes gigantes. Eles suportam pressões altíssimas e vivem alimentando-se de tudo o que o oceano descarta. Os caranguejos eremitas das profundezas carregam conchas cobertas por anêmonas, criando uma parceria em que ambos se protegem e se beneficiam. Há também espécies de camarões que resistem à completa escuridão, vivendo em colônias perto de fontes termais. Eles sobrevivem em temperaturas que ultrapassam 90 graus, o que seria letal para quase todos os outros seres. Em algumas regiões frias do norte, existem águas tão geladas que se formam cristais de gelo sob a superfície. Mesmo ali, microalgas e pequenos peixes continuam vivendo entre as fendas congeladas. E, acima de tudo, as correntes marítimas conectam todo esse sistema. Elas transportam nutrientes, calor e energia por todo o planeta. Sem o oceano, a Terra seria um mundo inabitável.
As criaturas marinhas, das menores às maiores, formam uma rede invisível que sustenta a vida como conhecemos. Elas controlam o clima, produzem oxigênio e mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. Quando pensamos nas baleias, lembramos que seus corpos gigantes guardam carbono e nutrientes. Quando morrem, descem até o fundo e se transformam em ecossistemas inteiros, alimentando a vida por décadas. Cada ser marinho, mesmo o mais simples, cumpre um papel essencial. E tudo o que acontece nas profundezas, em silêncio, reflete aqui em cima, no ar que respiramos, na chuva, nas nuvens e até no nosso próprio corpo. O oceano é o verdadeiro pulmão da Terra. É onde a vida começou e talvez onde ela se renovará. Há algo de tranquilizador em pensar que, mesmo nas maiores escuridões, sempre há luz. Luz natural, biológica, persistente. Um lembrete silencioso de que o mundo continua vivo, mesmo quando não conseguimos ver. E agora que a viagem chega ao fim, você pode deixar que o som do mar continue dentro de você. Respire fundo. Imagine as ondas voltando à praia, calmas, constantes. O ciclo que nunca termina. Se essa história te fez relaxar, aprender ou imaginar o oceano de um jeito diferente, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias. Para dormir, aprender e sonhar com o desconhecido. Boa noite e até o próximo mergulho.